O mundo reverencia o legado do Papa Francisco e já projeta o conclave que vai indicar o sucessor dele na Santa Sé. E o nosso entrevistado agora, o professor de Introdução ao Pensamento Teológico, mestre e doutor em Filosofia pela PUC de São Paulo, Paulo Rafael. Professor, bem-vindo à Jovem Pan, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês nessa noite aqui. Vamos lá conversar um pouco sobre tantos assuntos que tem aqui esse dia inteiro aí. A mídia toda está falando pelo mundo, né? Muito Sem obrigado dúvida, pelo professor. convite. Professor, quando se fala em legado, a gente imagina, no caso da igreja, um legado, algum ensinamento, algum posicionamento dele, tudo isso fica para os fiéis, mas e para a sucessão da igreja? Essa é a grande discussão que foi feita hoje durante todo o dia, já inclusive projetando o conclave e a sucessão. O que é possível esperar, obviamente, da própria igreja como instituição a partir desse momento, com tantas mudanças, talvez de postura, de posições, desses últimos 12 anos, professor? Na verdade, assim, nesse primeiro momento que a gente pode esperar é que a igreja continue mais ou menos como é que está, né? Não há uma mudança muito extrema, justamente por isso causa uma estranheza também, até no clero, no povo de Deus, no geral, né? Mas o que a gente pode esperar, primeiramente, né? O Papa Francisco, ele teve uma abertura muito grande aos leigos, né? Esse é um elemento muito importante, porque ele é latino-americano, e a igreja latino-americana, ela tem essa característica de ser menos clerical, né? Inclusive era um assunto que ele muitas vezes falou do problema do clericalismo, uma igreja em saída. Essa frase foi sempre sendo muitas vezes repetida. O que é uma igreja em saída, né? Porque muitas vezes a igreja, em algum aspecto, parecia que ela ficava aguardando que os fiéis fossem até ela, né? Então ficava numa posição um pouco passiva e assim as pessoas elas iam até a igreja como se ela fosse só uma dispensadora de sacramentos, né? Como se fosse realmente um supermercado onde eu vou lá e escolho o que eu quero, depois eu volto para casa, né? Então ele quis mudar muito essa esfera de uma igreja que fica numa posição de aguardo, mas ser mais ativa na direção do povo, né? E esse aspecto pastoral, né, que a gente pode falar do Papa Francisco, acho que foi o elemento mais forte do pontificado dele, né? Tudo se resume muito nisso, que é relacionada à primeira exortação, a exortação apostólica, onde ele falou desse termo que foi muito repetido, que é a igreja em saída. Então, o que a gente pode aguardar num próximo cenário de um próximo Papa? Com certeza, esse aspecto de uma igreja que tem que evangelizar é algo que os cardeais estão preocupados, porque a gente sabe da situação da Igreja Católica em vários continentes, né? A gente vê, por exemplo, na América do Sul, na América Central, na América no geral e na Europa, houve uma certa diminuição em alguns aspectos, aumentos em outros, mas houve um aumento na Ásia e na África, né? Então, diante desse quadro, a gente sabe que a igreja precisa se movimentar nessa direção de evangelizar mais e tudo mais. Então, o que a gente pode aguardar, primeiramente, do próximo é essa mesma postura de ter um Papa que incentiva os leigos, que incentiva a igreja a ser missionária, que é a natureza própria da igreja, né? De evangelizar, de levar o evangelho para as pessoas e continuar evangelizando. Então, esse é um aspecto fundamental. Depois, a gente sabe que o Papa ele não está falando só para as pessoas da igreja, né? A gente percebeu no Papa Francisco, especificamente, ele tem uma característica de, ao mesmo tempo que fala, né, para a igreja, ele também fala também para o mundo. Então, porque tem essa dupla função. O pontífice, né, o Papa, ele tem essa função de ser o bispo de Roma, né, ou seja, ele está sendo o bispo de Roma, ele é aquele bispo que coordena todos os outros, né, bispos, né, é o Papa, né, mas ele é chefe de Estado. Então ele tem essa influência nas falas dele, ele compreende bem o papel também político que o Papa ele possui, né? Nesse sentido, as falas dele têm uma reverberação, sempre uma reverberação também nos meios sociais, nas mídias, na televisão e no geral. Então todo Papa ele deve ser uma pessoa que tem essa característica de saber dialogar, tem essa característica de entender o momento também da comunicação atual, que é uma comunicação muito rápida, que você precisa de saber se comunicar de maneira clara, porque hoje a gente tem os cortes, a gente sabe que é tudo muito rápido, então Claro. pode-se pegar uma fala fora de contexto e dar um problema, enfim, né? Professor, eu vou chamar a Dora Kramer, nossa comentarista, que também participa dessa conversa. Você, Dora. Boa noite, professor.
Pelo que eu Boa entendi, noite. ele fazia pergunta se as reformas feitas por Francisco fazem a gente esperar o quê? Um avanço, uma contenção ou retrocesso? Pelo que eu entendi, num primeiro momento, o senhor apostaria num caminho do meio, de uma certa contenção, manutenção do que está feito. Então, eu faço outra pergunta. O conclave, a composição do conclave, ela é feita de ampla maioria, acho que 80% de cardeais nomeados por Francisco. A gente pode supor que isso indique a escolha de um papa com perfil mais próximo do dele ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, com certeza. Se a gente olhar estatisticamente, né, acho que são 70% dos cardeais atuais são todos que foram nomeados pelo Papa Francisco, depois tem uma porcentagem um pouco menor do Bento XVI, depois do João Paulo II ainda tem alguns também que são eleitores, né? Como o Papa Francisco ele teve essa característica de ser mais reformador, né, a gente pode olhar o Papa Francisco como reformador. Ele levou a sério a reforma da Cúria, ele sempre bateu muito na tecla da sinodalidade, que é um termo eclesiástico que a gente diz da igreja ela ser governada não somente por mas ter um colégio de cardeais, esse colégio dos bispos, né, tá governando a igreja, né, todo mundo junto. Então ele tem uma ideia um pouco mais plural, ou seja, no sentido da divisão dos poderes ali, de alguma maneira, para poder governar a igreja. Isso são dois aspectos muito importantes que foram, e o aspecto pastoral que eu falei anteriormente, que tem muito a ver com a característica desses cardeais que foram escolhidos. Então, o que é que acontece, né? Pode ter uma certeza, por ele ser uma pessoa mais reformadora, e aí também houve vozes, né? A gente sabe que houve vozes de pessoas que muitas vezes acusavam o Papa de ser herege, ou outras vozes que até interpretavam o Papa extremamente ultra-progressista. Então, sempre existem interpretações um pouco extremistas das vozes do Papa, né? E também isso causa ruídos e causa conflitos em vários lugares. Então, acredito que, no primeiro momento, os cardeais, sabendo dessas questões que estão no entorno, eles não vão escolher uma pessoa que foge muito e nem uma pessoa que vai para o retrocesso, porque é até meio difícil de que acontecer dentro do Colégio dos Cardeais alguém que seja ultra conservador ou ultra progressista. Eu enxergo que vai ser um caminho mais do meio, vai ser uma pessoa que provavelmente vai seguir o caminho do Francisco, não vai fazer tantas reformas, vai seguir, no primeiro momento, provavelmente não vai ter nenhuma reforma, vai seguir mais ou menos como é que está, e vai perceber como as coisas vão caminhando e vai, talvez, trabalhando algumas coisas ali, mas não acredito que não vai ser um tão reformador como o Papa Francisco, né? Porque é isso, quando você assume essa postura mais reformadora, você é muito atacado, é um peso muito grande, isso reverbera demais na mídia, isso reverbera depois nos confessionários, nas paróquias, em todos os lugares, e hoje a gente sabe que as mídias sociais, todo mundo hoje quer opinar sobre tudo, né? Todo mundo é vaticanista, é teólogo, é médico, é tudo, né? Então isso naturalmente vira um balaio de gato, né? Uma confusão aí, uma Babel, verdadeiramente, que as pessoas ficam conversando. Então, provavelmente os cardeais, eles entendem que precisa de ter uma pessoa que saiba comunicar bem, que entenda esse momento e que vá seguindo mais ou menos essa característica, principalmente pastoral, do Papa Francisco, mas que não vai fazer eu acredito que não vai ser tantas reformas, vai ser um pouquinho mais. É como aconteceu em relação a João XXIII e o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI, né? O João XXIII foi um reformador. O Papa Paulo VI, ele continuou certas reformas, mas ele foi um pouco mais moderado. E geralmente eles vão um pouco nessa característica, porque fica muito exposto, tem uma questão mesmo de conflitos que podem gerar. Então, para poder, digamos, sair um pouco dessa ótica aí, né, de tantos ataques, provavelmente uma pessoa que tenha uma característica mais ali no meio, né, que vai continuar o pontificado dele de certa maneira, mas acho que não vai propor tantas reformas assim como alguns acham que poderia ser colocadas, né? Mas, no geral, eu acredito que vai ser mais nesse caminho. A igreja é muito prudente, e a gente tem que ver que os que elegem eles são pessoas mais velhas, mais idosas, que, por natureza, já são mais prudentes ainda. Então, tem uma característica de ir com calma, né? Para não ferir o sentimento da fé do povo, e tem vários aspectos que são importantes levar em consideração, não fazer reformas que causem estranheza e também que vão reverberar como
totalmente diferente, porque às vezes aconteceu, o Papa falou isso, né? O que me dava raiva, tem uma entrevista dele que fala assim, o que me dá raiva é que eu falo algumas coisas e vocês mudam tudo aquilo que eu estou falando. É isso que me dá raiva, ele falou em espanhol, minha rábia, né? Que é justamente isso. Às vezes tem coisas que... o Papa, às vezes, em algumas mídias, parecia ultra progressista, e em outro lado existia uma interpretação de alguns dentro da igreja que era uma interpretação super conservadora, né? Professor. E que eu acho que ele não era nenhum dos dois, né? Professor, infelizmente nosso tempo está terminando, ainda há tempo para fazer uma última questão, peço para o senhor ser um pouco breve. Desculpa ser demorado. Imagina, durante todo o papado, e principalmente agora, nesse momento em que todos falam sobre ele, é muito interessante quando as questões são reforçadas pela simplicidade dele. Inclusive, ele mudou alguns formatos do velório, do enterro, do processo que nós estaremos vivendo a partir de agora. O aposento dele está sendo já lacrado para toda a próxima etapa que nós teremos nesses próximos 10 dias, pelo menos. E eu pergunto para o professor o seguinte, o Papa já não deveria ser alguém simples, ou seja, ou ele foi mais simples do que o normal, vamos dizer assim, professor? Uhum. É um pouco como aquela história, né? A esposa do rei não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel, né? Eu acho que é um pouco por aí. O que o Papa quis chamar atenção, realmente, né? É para essa simplicidade. Ele escolheu esse nome Francisco e isso foi desde o início. Na verdade, quando ele foi dar a primeira bênção, quando a gente foi eleito, ele apareceu na janela. Ele já não quis usar aquela estola do Papa, né, que é uma estola que é dourada, toda, né, feita em fios de ouro, tudo muito bonita, né? Ele já não quis usar esse foi o primeiro sinal ali. E a partir dali ele também já não usou certos vestes papais, ele não quis morar na casa, ele mudou o trono, ele foi mudando várias coisas para explicitar essa ideia de simplicidade. Então, se a gente vai falar sobre humildade, se a gente vai falar sobre simplicidade, eu tenho que demonstrar isso. Então tem muitas cenas que mostram isso. Tem uma cena muito tocante, quando ele está abraçando um senhor que tem um problema, assim, não sei como é um problema de pele. Você dá uma googlada, é fácil de achar, né? É aquela história de ir nos presídios, lavar os pés dos presos, né? Tantos gestos que ele foi fazendo de humildade, mas não é que os outros papas não eram humildes, né? Mas foi necessário mostrar mais esse aspecto, porque de fato existe uma tendência dentro de vários aspectos e ramos da igreja que às vezes a pessoa vai se aburguesando e não vai percebendo, né? A pessoa vai vivendo uma vida que ela está distante do povo, né? Tem gente nas paróquias que elas tiram da boca para dar para a igreja, assim, para dar no dízimo, para ajudar, trabalham no final de semana, elas se gastam, elas têm vivido uma vida, são pessoas pobres, estão se doando na evangelização, às vezes nas paróquias, e muitas vezes tem padre, tem bispo, que às vezes estão comendo do melhor vinho, da melhor comida. Então ele era muito contra essa distância do povo. E quanto mais perto do povo você fica, você percebe que é necessário ser humilde. Então ele quis mostrar mais para justamente dar esse exemplo e contagiar a igreja, né? Então isso também aconteceu no sepultamento dele, que era só seu nome Francisco, né? Ser enterrado no chão, todos os outros aspectos, né? Professor Paulo Rafael, da PUC aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, voltaremos a nos falar. Grande abraço e até a próxima. Boa semana.